Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, onde estão os seus frutos? Hoje, queridos, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. O texto básico está em Mateus, capítulo 13, versículo 18, que diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Queridos irmãos, queridos ouvintes, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a palavra de Deus nos diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Queridos, escutar a parábola do semeador é muito difícil, porque precisamos identificar primeiro que tipo de solo nós somos. Já sabemos que a semente é a palavra de Deus, e é fato que somos ouvintes, ou seja, a semente foi lançada em nós. Porém, que tipo de solo ou que tipo de terra nós somos? Essa é a parte difícil. Sabem por quê, meus irmãos? Porque todo mundo gosta de pensar automaticamente que é a boa terra, sem nem mesmo refletir um pouco. Meus irmãos, é exatamente assim mesmo que todos nós pensamos. Infelizmente. Contudo, querido ouvinte, se você é boa terra, perguntamos: onde estão os seus frutos? Onde estão os seus frutos? O texto bíblico diz o seguinte: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30, conforme diz a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 23. Observamos aqui, queridos ouvintes, que a boa terra é quem ouve e compreende a palavra. Você, de fato, ouviu a palavra, mas será que você a compreendeu? Você pode explicar a qualquer um a palavra que foi semeada no seu coração? Ou você está cheio de dúvidas sobre a palavra de Deus?
Queremos que você pense, querido ouvinte, será que somos a boa terra? Então, onde estão os frutos? Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Vejam, queridos, que são 3 frutos. Porém, o primeiro fruto multiplicou 100. O segundo, 60 e o terceiro, 30. É muita coisa. É fruto em abundância para dar e vender. Querido irmão, querido ouvinte, se você não consegue se lembrar de nenhum fruto, se você não consegue contar seus frutos, ou seja, se a soma deles é menor que 20, então, querido ouvinte, infelizmente, não é possível você ser uma boa terra. Vejamos, pois, a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que o primeiro solo é a beira do caminho. Esse tipo de solo, queridos ouvintes, representam as pessoas que ouvem a palavra, mas a esquecem rapidamente. Pois para não esquecer a palavra, é preciso dar importância a ela e praticar. Porém, essas pessoas não têm tempo de praticar a palavra de Deus. São pessoas que deixam tudo para depois. O nome dado a essas pessoas é à beira do caminho ou ao pé do caminho. Sabem por quê? Porque essas pessoas não têm rumo certo, não têm direção, não sabem para onde vão, não têm foco e nem objetivo na vida. Como diz o dito popular, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, querido ouvinte, não fique à beira do caminho. Aproveite o início do ano e estabeleça objetivos para a sua vida. Dê um rumo a ela e coloque Deus no topo da lista. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. É a palavra de Deus, querido. Mateus 6, 33. Colocai Deus em primeiro lugar na sua vida. E a partir de hoje, querido ouvinte, dê importância à palavra de Deus. Podemos até observar que a maioria das pessoas que está à beira do caminho não irá parar para ouvir essa mensagem, porque ela não tem tempo para nada. Mas você, querido, parou e ouviu até aqui. Isso é Deus te dando uma nova chance para te transformar na boa terra. Pense nisso, querido. Pense nisso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, que o segundo solo é chamado de pedregais. Pedregais. Este tipo de solo, queridos, representam aquelas pessoas que começam um projeto e nunca terminam. Ficam empolgadas com tudo. Uma empolgação e uma alegria que pode até nos contagiar.
mas logo você verá as mesmas pessoas que antes estavam empolgadas, desistindo e iniciando outro projeto. São pessoas empolgadas e alegres, mas são fracas e não suportam nada, nem a menor das decepções. E a palavra de Deus por si só, queridos, atrai inimigos. E só de saber isso, elas já desistem. São pessoas fracas. Pessoas que não têm força. Este povo, queridos, não tem raiz em si mesmo. É o tipo da geração do smartphone, que não aceita não como resposta e quer tudo na hora, de imediato e rápido. São as pessoas que querem resultados rápidos. Se começa um curso, quer se formar antes de estudar. Se começa uma profissão, quer ser promovido antes de trabalhar. São pessoas que, se começa um negócio, quer ver resultados antes mesmo de investir. Se faz um plano, quer que dê certo antes de praticar. E como na vida é preciso estudar, trabalhar, investir e praticar, então elas desistem, infelizmente. Desistem, queridos. São pessoas fracas, que não têm convicção do que quer na vida. Portanto, queridos, não comece este ano vivendo assim. Deixa essa vida de utopias no passado. Deixa isso para trás. Comece hoje uma nova vida, com os pés no chão, aceite os desafios, decida enfrentá-los. Tente quantas vezes forem necessárias até conseguir, querido. Não desista. E Deus, com certeza, irá trabalhar em você, retirar todas as pedras, para que você tenha raiz e seja a boa terra. Faça isso, querido ouvinte. Faça isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 22, que o terceiro solo é chamado de entre espinhos. Este solo, queridos, representam aqueles que se preocupam com os cuidados deste mundo e se iludem com as riquezas materiais. Cuidados deste mundo é, entre outras coisas, se preocupar com a opinião dos outros em relação a você. São pessoas que se preocupam demais em transmitir uma boa imagem para o mundo ao seu redor. Essas pessoas precisam usar sempre uma roupa nova nas reuniões e nas festas. Elas precisam ter sempre o celular mais caro do ano. Elas precisam sempre mostrar que estão enriquecendo e alcançando seus objetivos. Mas é tudo fachada, tudo utopia, ilusão em cima de ilusão. Por exemplo, seu marido ou seu filho é simples, mas você quer apresentá-lo como presidente de qualquer coisa. Ou pior, você é simples, mas quer parecer ser outra coisa. Como diz o ditado, muitas pessoas gastando dinheiro que não têm, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas
que não gostam. Saia dessa ilusão, queridos. Isso nada mais é que espinhos que te sufocam e não deixam a palavra de Deus transformar você. Viva a vida que Deus te deu. Se Deus te deu um reino, viva como rei. E se Deus te deu um campo, viva como camponês. E se Deus te deu uma casa, viva como dona de casa. Pare de querer parecer ser o que não é, querido. Tira os espinhos. Deixe a palavra de Deus fazer efeito em sua vida e comece a dar frutos para a glória de Deus. Pense nisso, querido. Pense nisso, querido. Tira os espinhos. Deixe a palavra de Deus fazer efeito em sua vida e comece a dar frutos para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz, queridos irmãos, queridos ouvintes, que o quarto solo é chamado de boa terra. O quarto solo é chamado de boa terra. Este solo, queridos, está colocado em último lugar, pois é para onde Deus quer nos levar. A boa terra, queridos ouvintes, é o objetivo de Deus para todos nós. É o que Deus tem para nos oferecer, queridos. Portanto, dar frutos é, em primeiro lugar, entender a palavra de Deus, ou seja, o Espírito de Deus em você será seu professor, de maneira que ao receber a palavra, você saberá o que deve fazer em sua vida. E ao praticar a palavra de Deus, você vai viver e andar no Espírito, fazendo a vontade do Senhor. E é isto que vai trazer muitos frutos para a glória de Deus. Queridos. E andar no Espírito, fazendo a vontade do Senhor, é isto que vai trazer muitos frutos para a glória de Deus. E que isso tudo aconteça em você e em todos nós, queridos ouvintes, neste ano, em nome de Jesus. Amém? E que Deus assim nos abençoe. Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus.